rapidamente uma coisa que nós vimos na aula anterior. Se refere muito a certas palavras, certas frases que são faladas, né? E são faladas por físicos, por professores e por muita gente, né? Mas essas coisas também se refletem muito socialmente, né? Vocês sabem, mecânica quântica virou uma grife, né? Então tem quântica para tudo, né? Então depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A penetração social da mecânica quântica, né? Como cultura e tal, na cultura e tudo mais. Mas uma das frases muito comentadas e faladas é quando se fala, por exemplo, desse caráter dual. Muitas vezes se fala que um elétron, uma partícula, anda por dois buracos ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas essa frase aparece. E aí isso gera as mais diversas interpretações, principalmente quando se trata fora da própria ciência, fora dos muros da academia. As pessoas terminam utilizando isso de maneiras muito diferentes. Então, se você tivesse, alguns falam até que se você pensar muito profundamente, você também vai ter capacidade de andar em dois buracos ao mesmo tempo, né? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, essa dualidade que nós falamos na aula passada, não permite que você diga que o elétron passou por dois lugares ao mesmo tempo, né? Porque você nunca mediu, nunca vai medir se ele passou por aqui ou por aqui. Então essa frase é meio vazia, né? O que ela quer dizer, do ponto de vista que alguns falam, é simplesmente que os efeitos, né, que geram essas figuras de interferência, eles não podem ser gerados apenas em uma única fenda. Mas isso é uma característica ondulatória, né? Então, misturar essas duas características é complicado. E aqui o que a gente viu nessa aula aqui é que esse objeto, que para nós é uma partícula com uma determinada massa, de um determinado tamanho, na verdade, ele nunca se comporta de fato como uma partícula. O que eu quero dizer com isso? Ele não segue as mesmas leis da física newtoniana, né? Como uma partícula se movimenta e etc, etc. Parece que ele é o quê? A dinâmica dele é gerenciada por uma dinâmica ondulatória. Se você perguntar por quê, eu também podia perguntar por que as partículas clássicas andam em linha reta quando não tem nenhuma força? Isso é uma coisa que a gente já acostumou. Eu diria o seguinte, olha, a gente não está muito acostumado, mas essas partículas elas se comportam de forma diferente. Então é aquela história de que mesmo que você mande um de cada vez aqui, nenhum deles vai chegar nos pontos onde a interferência é destrutiva. Por isso que eu digo que esse objeto é um objeto diferente. É um objeto diferente que alguns já chamaram de quantum, né? Que é esse objeto que não é exatamente uma partícula nem uma onda, né? Porque também, se a gente pensar numa onda, todo mundo aqui aprendeu que uma onda não carrega matéria, não é isso? E aí, de repente, isso aqui está carregando matéria, né? Então, esse é um objeto, vamos dizer assim, distinto, tá certo? Esse é um objeto quântico que tem características distintas. Bom, hoje eu vou querer falar para vocês, vamos dizer assim, de outros aspectos da mecânica quântica, mas antes disso, eu vou voltar aqui para uma relação que acho que é importante para a gente saber, porque quando a gente fala em representar o mundo, a gente tem muito a linguagem matemática, a gente representa as coisas pela linguagem matemática, mas não porque a matemática é mais bonitinho, não, é porque ela carrega dentro dela as estruturas, as relações. E assim, na mecânica quântica, se alguém aqui já estudou, vai estudar mecânica quântica, ele vai ver que, de repente, se fala muito nas funções de onda, e, de repente, você está falando em outras coisas, chamados brasiquetes ou chamados vetores, né? Vetores. Aí, o que eu vou falar aqui, eu vou, na verdade, falar de polarização do fóton, mas, para isso, eu vou precisar exatamente sair um pouco da linguagem daquela função de onda que tem uma característica espacial, mas ela tem as características centrais de uma onda, sem ser uma onda, e a gente vai mostrar por que isso, né? Veja, aqui a gente tem uma série de ondas e aqui a gente tem vetores, mas vamos ver o que são as características de uma onda, né? Quer dizer, as relações que uma onda tem. Por exemplo,
Se eu somar duas ondas, o que eu consigo? Uma outra onda. Então, isso é uma coisa que está fechada em si mesmo, né? Está dentro da mesma categoria. Eu somo duas coisas, elas têm a mesma categoria, é uma onda. Se eu somar duas ondas de maneira que elas tenham fases opostas, então eu tenho uma interferência destrutiva, então eu consigo um zero, né? Então, essa onda é como se ela tivesse o quê? Um inverso, não é isso? Eu posso combinar as ondas de maneiras diferentes, não precisa ser necessariamente a combinação construtiva apenas, mas ela pode ser intermediária entre essas duas coisas. E eu posso formar uma onda diferente. Então, eu somo duas ondas e eu tenho uma onda aqui até com uma amplitude menor. Isso já é uma coisa estranha, né? Pois assim, como é que você teria, por exemplo, luz, aí você diz assim, não, eu jogo dois feixes de luz e consigo um com intensidade menor. Você vê que é uma coisa, vamos dizer assim, vocês devem ter visto isso várias vezes, mas às vezes não se estranha, mas é ou não é uma coisa diferente de você somar dois escalares. Se você somar duas coisas, vai aumentar. Tá certo? Aqui não, estou somando duas ondas e eu posso ter uma coisa negativa. Tá certo? Então, essas características também são as mesmas, se eu olhar aqui, por exemplo, são as mesmas, por exemplo, de um vetor. Se eu só pegar um vetor U mais um vetor V, ele vai ser um outro vetor, tá certo? Ele vai estar sujeito às regras de comutatividade. Eu somar U mais V ou V mais U dá a mesma coisa. Aqui saiu errado, né? U mais V, V mais U. A associatividade também, no inverso. Essas aqui são propriedades que os matemáticos gostam de sempre apresentar quando apresentam os vetores. Mas eu estou dizendo que todas essas propriedades aqui, né, elas estão presentes nas ondas. Então, os vetores podem ser ótimas representações matemáticas das ondas. Por quê? Porque o que importa, lembra que o Maxwell falou? O que importa entre dois sistemas análogos é o quê? Que as relações entre as grandezas têm a mesma natureza. Então, os vetores, eu estou dizendo, eles podem representar ondas, e podem ter as mesmas características das ondas. Dá para mostrar que as funções de ondas, elas são, na verdade, vetores generalizados. Tá? Depois isso vai tornar importante. Uma coisa, por exemplo, aqui eu tenho uma onda complicadíssima. Essa onda complicadíssima, ela pode ser a soma de diversas ondas. E existem, às vezes, algumas ondas que são características, são ondas mais básicas, por exemplo, as ondas senoidais e cossenoidais. Todo mundo aqui já ouviu falar como é que você faz o filtro, por exemplo, de um som? Como é que você pega, por exemplo, só uma determinada frequência? Por que você pode pegar, por que você pode separar as frequências mais altas das baixas? É porque, na verdade, o som que você tem é uma superposição de todas essas frequências. Aí você pode ter um aparelho que consiga fazer o filtro e vai deixar passar apenas, por exemplo, as ondas de frequência mais alta ou de frequência mais baixa. E é esse tipo de coisa que se faz nos aparelhos sonoros, né? Quando você separa em caixas diferentes, etc. Então, você pode fazer, vamos dizer assim, essa superposição, e quando você usa essa superposição, em geral, você usa o quê? Você usa a soma de senos e cossenos. Tem um nome sofisticado isso, eu não sei se todos já viram, se já viram alguma hora no curso, vamos dizer assim, isso é a série de Fourier, né? Que é a combinação, qualquer função periódica pode ser escrita em termos de senos e cossenos. Isso significa que qualquer onda, que é uma função periódica, pode ser escrita como soma de senos e cossenos. Isso é muito semelhante ao quê? Um vetor, eu posso sempre escrever um vetor em termos de uma base, não é isso? Eu tenho um vetor na direção I, na J e na K, e eu posso ter um vetor tridimensional como sendo a soma dessas três componentes. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que tudo o que a gente pode falar de uma função de uma onda, também pode ser falado de um vetor. E também eu posso representar determinadas propriedades quânticas por vetores. E isso aqui vai ser necessário, quer dizer, ficou claro isso para vocês? E o que vai ser necessário é porque, vamos dizer assim, a gente também começa a aprender, se a gente tem vetores, tem uma maneira fácil de a gente dizer assim, como é que você
muda o estado quântico de um sistema. Quer dizer, ele estava numa onda e aí ele muda de onda. O estado dele vai ser uma onda um pouco diferente. Em outras palavras, é como se nessa linguagem ele fosse um vetor e muda se torna um outro vetor. E aí eu lembro para vocês o que é que transforma vetores em vetores. São matrizes. Então, alguns talvez tenham ouvido falar que a mecânica do Heisenberg, a mecânica quântica do Heisenberg, a mecânica quântica do Schrödinger, não? Elas eram equivalentes. É porque uma está falando de funções de onda, a outra fala de matrizes e de vetores. Então, essas coisas terminam sendo equivalentes. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar depois, nós não vamos ficar fazendo multiplicação de matrizes aqui, não é isso que eu vou falar, mas é importante vocês entenderem que essa estrutura, quer dizer, essas relações, que a matemática, ela gera essas relações, e essas relações se refletem, vamos dizer assim, representam relações entre processos físicos que estão acontecendo. Então, por exemplo, eu posso dizer que a maneira da gente interagir com o sistema é modificar o estado do sistema, não é isso? E a modificação do estado do sistema pode ser representada por uma matriz. Então, por exemplo, ao que a gente chama de operador Q, né? O operador P, né? Ele pode ser escrito na forma de uma matriz. E aí a gente volta àquela história, é muito diferente de coordenada e momento. Né? É uma coisa estranha, diferente. Mas é assim que é na mecânica quântica. Um estado, por exemplo, em vez de representar um estado aqui, a função de onda, essa notação aqui, que é a chamada notação de Dirac, ela na verdade, está dizendo que esse estado, essa função de onda é um vetor. Isso aqui se transformaria numa equação, em vez de uma equação diferencial, numa equação matricial, uma matriz que multiplica um vetor, que gera um vetor. Esse vetor depende do tempo. A energia do sistema, quer dizer, não deixa de ser um escalar e passa a ser o quê? Uma matriz. Isso aqui é a matriz P ao quadrado, você multiplica essa matriz por ela mesma, e depois isso aqui é um Q ao quadrado, você multiplica ela por ela mesma. Bom, isso tudo eu espero que vocês, vamos dizer assim, guardem, quer dizer, quem ainda não estudou, quem vai estudar, guardem essa ideia, tá certo? Porque essa ideia vai aparecer quando vocês aprenderem. Nós não vamos precisar muito dela, então vou precisar só que vocês acreditem nisso e vocês entendam que um vetor representa um estado quântico. E aí, nós vamos entrar no mistério do gato de Schrödinger, tá certo? Então, nós vamos, para entender o gato de Schrödinger, a gente precisa exatamente ter um pouco dessa ideia entre os vetores. Uma das coisas mais essenciais e diferentes entre os objetos quânticos, né, e clássicos é que muitos objetos quânticos a gente às vezes quer dar você diz assim, ele é. Então, por exemplo, eu tenho um fóton, esse fóton ele tem uma polarização tal. Então, isso dá a noção para a gente de que ele possui essa polarização e ele vai ficar a vida inteira com aquela polarização. Então, você sabe o que é luz polarizada, né? Então, tem uma polarização numa direção e tem uma direção ortogonal. Então, um fóton, que é uma coisa que está dentro, está junto com essa onda de luz, tá certo? Ele pode ter uma polarização. Então, a ideia, muitas vezes, é dizer assim, bom, se um fóton nasceu com uma polarização nessa direção, então, ele é um fóton polarizado verticalmente. Nessa direção, ele é um fóton polarizado horizontalmente. Mas o que eu estou falando aqui é que existe uma diferença entre ser e estar. Ele ser um fóton com uma polarização numa direção ou ele estar com essa polarização. E essa é uma diferença crucial. Vamos ver se é possível que um fóton tenha uma polarização só. Então, o que seria um feixe não polarizado? A gente poderia ter duas situações. Por exemplo, eu junto um monte de fótons de tal maneira que a média da polarização deles dê zero. Então, eu tenho fótons com polarizações em todas as direções. Cada um deles tem uma polarização. Será que isso bate com a realidade do que a gente faz no experimento simples, né? Você joga uma luz
passando por um polaroide, o que acontece? Metade passa, não é isso? A intensidade diminui pela metade. E metade não passa. Agora, veja que só passariam, então, se eu tenho um polaroide que tem na direção vertical um eixo e na outra horizontal, então, quando eu abro só a parte vertical, só passariam os fótons na direção vertical. E o outro só passaria o outro na direção horizontal. Veja, se os nossos fótons nascessem e ficassem com a polarização eternamente, né, cada um deles, veja que esse aqui seria um feixe que eu chamaria, vamos dizer assim, não polarizado. Quer dizer, eu não consegui desenhar todas as direções, mas vocês estão imaginando aqui uma coisa que estão distribuídos aleatoriamente. Mas vejam que desse grupo aqui, se eu botar um polaroide nessa direção, que é o que eu vou representar por esse círculo amarelo aqui, veja que só passaria quantos daqui? Apenas um. Os outros não poderiam passar porque eles não estão com essa polarização. Opa, desculpa aí. O que é isso aqui? Então, eles não passariam aqui, tá certo? Quer dizer, só um deles está nessa direção, só esse aqui passaria. E nessa outra direção, só esse passaria. Você vê que isso não bate com a nossa experiência, né? Em geral, quando você joga um feixe, metade passa e metade não passa. Então, se cada fóton tivesse um estado de polarização único e ele carregasse isso para a vida inteira, a única maneira de você ter um feixe não polarizado é que você construísse alguma coisa parecida com essa aqui. Metade está na direção vertical e metade está na direção horizontal. Aí vamos dizer que eu tivesse isso. Quer dizer, então, vamos continuar testando essa hipótese que cada fóton tem uma polarização definida. Aí eu passo aqui, vai passar metade, vai passar com a polarização vertical, e metade vai passar para a polarização horizontal. Aí eu pego esse feixe aqui e boto agora um polaroide numa direção de 30 graus. Quantos passariam para cá? Chutes, eu quero chutes. Envergonhados vocês, né? Podem especular. Tá bom, vocês ganharam. Por essa lógica, nenhum, né? Tá certo? Por essa lógica, não passaria nenhum fóton para o outro lado. Porque se cada um tivesse com aquela polarização bem definida, não tem nenhum com polarização de 30 graus, tem? Então você veja que tem uma coisa estranha quando a gente diz que um fóton, ele é ou está, né, entre se ele é um fóton com polarização definida ou se ele está com uma polarização. E isso dá uma diferença. E aqui eu supus que ele tivesse uma polarização definida. E a gente chega numa inconsistência com essa experiência cotidiana que vocês podem fazer com um polaroide, luz e polaroide. Eu vou dizer para vocês que isso aqui pode passar metade, passa para o outro lado. Tá? Mas isso demonstra que eu não posso associar cada fóton uma polarização definida. Desculpe, aqui os dois feixes passariam metade, aqui passa 25% apenas. Essa é a probabilidade que passa. Se eu botar aqueles feixes de juntar, né, metade para cima e metade para baixo, 50% vai passar e 50% não vai passar. E aí você diz assim, puxa vida, por que isso? Eu poderia responder, porque eu sou o professor e o professor disse que é assim e é assim. Né? Você vê ainda, por exemplo, se eu tiver, vou falar disso do outro jeito, né? Quer dizer, se eu pensar, não que esses fótons tenham essa polarização, mas, por exemplo, que eles tivessem uma polarização
de 45 graus, né? Aí eu digo assim, bom, mas se eles tiverem uma polarização de 45 graus, quantos passariam? Aí ele diz assim, 93%. Aí, pô, mas como é que a gente faz isso? Isso parece meio mágico, mas é exatamente quando a gente... Por isso que eu falei dos vetores, e os vetores permitem que a gente descreva esse fenômeno. Então, vamos associar, por exemplo, eu vou falar agora, já vou usar o termo correto, vou dizer assim, um estado de polarização. Eu vou dizer assim, um fóton, não é que ele tem uma polarização, mas ele pode estar num estado com uma determinada polarização. Se ele tem, por exemplo, está no estado de polarização Y, então posso representar ele por esse vetor, e esse vetor aqui, vamos dizer assim, quando ele passar, quer dizer, quando esse fóton que tem esse estado de polarização passar por esse polaroide que está inclinado de 30 graus, o resultado disso é que é possível, não é que sempre vai passar, mas é possível que ele saia daqui. Veja bem, ele vai sair modificado. Então, ele era um fóton que estava no estado de polarização Y, ele passa por esse polaroide, e se ele passar, tá certo? Ele vai se tornar um fóton com polarização de 30 graus. O que é que, vamos dizer assim, que um polaroide é, então? Um polaroide é uma espécie de matriz, né, que muda o vetor, né, e roda o vetor de 30 graus. Então, isso, ou seja, eu até agora sei como eu representaria matematicamente um polaroide. Seria uma matriz que gerasse, por exemplo, e girasse meu vetor. Então, agora eu já tenho até uma representação. Tem mais, quer dizer, eu posso até entender, se eu pensar que é um estado, que meu fóton estava, é que ele, ao interagir comigo, ele mudou de estado. Então, veja que esse fóton que sai aqui, vamos dizer assim, eu posso pensar também, dizer assim, agora, e se eu pegar dois polaroides, um na direção de 30 graus e outro na direção perpendicular a 30 graus? Por exemplo, quantos desses meus fótons passaria, por exemplo, passariam por esse polaroide que está nessa outra direção? Eu vou dizer para vocês que é seno de 30 graus. Esse número daria, vamos dizer assim, esse número ao quadrado daria a probabilidade que ele passasse para se tornasse um fóton nessa outra direção. E aqui, nessa direção, ele vai, na verdade, vai ser cosseno de 30 graus. Tá? Nessa direção é seno, e nessa direção a probabilidade seria um cosseno de 30 graus. Por que eu estou falando isso? É porque essa medida, vamos dizer assim, o que é uma medida, na verdade, é como se você fizesse a projeção do vetor. Então, a projeção de um vetor é o quê? O cosseno do ângulo entre eles, não é isso? Então, aqui vai ser um cosseno de 30 graus, e na direção y vai ser o cosseno de 60, que é igual a seno de 30. Então, o que é fazer uma medida na mecânica quântica? Primeiro, aqui a gente muda um estado. Isso é que falam, quer dizer, quando você faz uma medida, é como se você perdesse o que você estava estudando, já não é mais o mesmo, ele se modifica. É um pouco diferente de fazer o quê? Medidas, quando a gente tinha na mecânica clássica. Você faz a medida de alguma coisa e você não interfere nessa coisa que você mediu. Mas na mecânica quântica você não consegue fazer isso. Então já é uma coisa diferente. Então, o que é medir um objeto quântico e clássico? E aqui a gente está dizendo, medir um objeto é mudar ele de estado. E quando você muda ele de estado, então ele vai ter que obedecer determinadas coisas. Se ele é um estado, esse estado sempre é representado por ou um vetor ou uma onda, tá certo? Ele vai se transformar numa nova onda, ou seja, vai se transformar num novo vetor. Então a polarização, ela está sempre transformando, ele pega esse fóton nesse estado e joga ele para esse outro estado. Mas isso não acontece
a todo momento, mas acontece com uma certa probabilidade. Tá? Vamos ver se tem... Eu quero saber se isso aqui está claro para todo mundo, se alguém tem alguma dúvida. A intensidade, vamos dizer assim, aí é que entra também a questão da quantização. Se você tem uma luz, quando você passa por um polaroid, metade passa, ela perde metade da intensidade. Tá certo? Então, o que seria essa intensidade, se você pensar em termos de fótons? A intensidade, por exemplo, está ligada à energia. E a energia está ligada ao quê? Opa, obrigado. A intensidade está ligada com a energia. E a energia, assim, então, se você pensar em termos de fótons, a energia vai ser o número de fótons vezes a energia de cada fóton. Tá certo? Então, se passou metade, significa que os que passaram sobre o total vai dar meio, não é isso? Então, de certa maneira, esse meio que a gente está fazendo é uma espécie de probabilidade se passa ou não passa. Porque um fóton, ele, vamos dizer assim, ou ele passa ou ele não passa. Então, vamos dizer assim, ele não passa a metade dele. Então, ele tem a probabilidade de passar ou não. Então, isso é uma coisa importante também, porque é isso que já coloca aqui na mecânica quântica, essa linguagem probabilística já tem que entrar. Tá certo? Então, se um feixe só tem um fóton, ele pode ou não passar. Então, o que é esse número que a gente põe, cosseno de 30, por exemplo? O cosseno de 30 é que vai estar ligado com essa probabilidade, se ele passa ou não passa. Se fosse um feixe, cosseno de 30 dava tanto, aí você calculava o cosseno e tem um determinado valor. 0,25 vai ser a probabilidade de passar ou não. Com o fóton vai ser a mesma coisa. O fóton sempre vai ter a mesma frequência, mas ele passa ou não passa, isso vai ser a probabilidade. E aí um feixe é como se fosse uma coisa estatística, né? Um feixe seria o quê? É um monte de fótons e você vê quantos passaram e quantos não passaram. Estatisticamente vai passar metade. Tá legal? Tudo bem? Pois bem, então essa projeção aqui vai estar ligado, tá vendo aqui? A probabilidade vai ser o quadrado dessa projeção. E vamos dizer assim, isso aqui vai me dar a probabilidade de que o fóton que estava na direção Y passe por um polaroide que estava na direção X. Tá? E a gente poderia, então, reproduzir as coisas que acontecem com um feixe de polarização que vocês podem mostrar com um polaroide, tá certo? Agora, tem uma coisa aqui que vamos dizer assim, que essa é uma característica que isso aqui vai estar ligado com o tal do gato de Schrödinger, tá? Que vamos dizer assim, uma coisa é você ter um fóton com uma direção Y, no estado de polarização Y ou no estado de polarização X. Mas como isso é um vetor, tá certo? Eu posso ter um fóton que está num estado de polarização o quê? Que é a superposição desses dois. Então, a gente sabe como é que é um vetor de 45 graus, não é? Ele não é I mais J. Então, eu digo assim, olha, eu tinha um fóton na direção J, eu tinha um estado J, um estado I, mas o meu fóton mesmo, ele está num estado I mais J. Então, isso seria um fóton com que a gente diria com polarização de 45 graus. Tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, estados que são estados puros, né, que são esses estados que são representados por vetores. Então, eu posso ter, muitas vezes, por exemplo, o estado X' aqui, ele é o quê? É o X mais Y. Eu vou mostrar para vocês também, eu posso ter misturas de estados. Quer dizer, você pode ter um conjunto de fótons, mas cada um deles tem uma polarização diferente. Uns estão na direção Y, outros estão na direção X. Isso são misturas. Isso não vai corresponder e é diferente de um estado de fótons que estão na direção X'. Dá para entender? Quer dizer, você tem um monte de
No outro, você tem um único estado representado por um único vetor. Por que eu estou dizendo isso? Se eu der um nome aqui, vocês vão começar a ver um pouco do mistério de Schrödinger, da lugar. Se eu chamar esse vetor, eu posso dar um nome qualquer para ele. Então eu vou chamar y de vivo. E o x eu vou chamar de morto. Isso significa que eu posso ter um estado onde ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Tá certo? Porque, vamos dizer assim, por isso que os físicos às vezes judiam de todo mundo que não é físico. Por quê? Porque quando você fala vivo e morto, a gente associa logo as duas coisas que são. Ou você está vivo, ou você está morto. Não é isso? E você não pode estar no estado zumbi, tá certo? Mas eu estou dizendo que o fato de você ter essa característica de ondas e superposição, né? Se vivo é uma onda e morto é uma outra onda, ele pode existir um objeto que está no estado que é a soma dessas duas ondas, dessa nova onda, dessa onda zumbi. Tá certo? Então, por exemplo, dentro da mecânica quântica, assim, essa possibilidade, isso é uma possibilidade no sistema. E se você tem, vamos ver se aqui eu faço. Aqui, por exemplo, eu estou falando, olha, tem esse estado psi aqui. Esse estado psi é a soma do estado x com o estado y. Então, o meu fóton está nesse estado aqui, ele não está em estados separados, ele está nessa onda aqui, nesse vetor. Isso aqui é o que escreve ele, tá certo? Esse estado aqui eu posso calcular depois as probabilidades de ele passar, por exemplo, a 30 graus, que eu posso fazer com quê? Para ele passar por 30 graus, o que a gente faz? A gente tem que pegar o que? A projeção dele na direção. Não é isso? Qual é o ângulo que tem entre 45 e 30 graus? É 15 graus, não é isso? Então, a probabilidade de que esse meu fóton, que está no estado, que é essa combinação, essa superposição desses dois estados, ele vai ter uma probabilidade de passar por aquele meu polaroide a 30 graus, uma probabilidade que vai ser dada pela projeção que vai ser cosseno de 15 graus. E a probabilidade vai ser cosseno de 15 graus ao quadrado. Lembra que dava 93% que eu falei? Isso aqui é o 0,93. Tá? Agora, isso parece bastante abstrato, mas eu digo, se você fizer um experimento, você vai ter 93% passando. Tá? Então, isso, vamos dizer assim, mostra que a minha representação e mais do que a minha representação, é essa compreensão que eu tenho, né? A compreensão que eu tenho vamos dizer assim, que a representação de um estado quântico tem essa característica e está sujeito a esse princípio da superposição. O princípio da superposição vamos dizer assim, é o grande mistério. Por que Schrödinger coloca essa questão do gato, né? Vamos ver se aqui... Olha aqui o gato, né, que eu estou falando é o seguinte, você tem um gato, ele está dentro de uma caixa e aqui você tem um material radioativo. E, vamos dizer assim, esse material radioativo pode ativar um Geiger, e se esse Geiger for ativado, quer dizer, com um aparelho de detecção de material radioativo, ele vai fazer com que esse martelo se quebre, esse martelo bate num vidro de veneno, e esse vidro de veneno exala o veneno e aí o gato pode morrer. Se a gente está no mundo real, você vai dizer assim, bom, ele pode estar morto, ou pode estar vivo. Se fosse um objeto quântico, você diria que nessa situação aqui, né, ele tem uma certa probabilidade de estar morto e uma certa probabilidade de estar vivo. Então eu vou dizer que ele está, na verdade, se eu for descrevê-lo, né, quer dizer, ele não está apenas no estado vivo, nem apenas no estado morto. Ele deve estar num estado que é o quê? Uma superposição do estado vivo e do estado morto. E essa seria a função de onda que melhor descreve a situação dentro da caixa.
certo? Ou ele está vivo ou ele está morto. Essa situação ele pode estar nessa mistura. Depois, quando você vai medir, o que é medir? Aí eu posso medir, por exemplo, com um Polaroid. Aí diz assim, aí você vai ver, se ele passar com um Polaroid na direção X, é que ele está vivo. Se ele não passar, é que ele deve estar morto. E depois que você mediu, o sistema muda, né? Vai para um dos estados. Aí você só vai encontrar o gato fora da caixa, ou vivo, ou morto. Está claro isso? O que o Schrödinger queria fazer com esse paradoxo? Ele disse o seguinte: por que é que na nossa vida real a gente não encontra um gato vivo ou morto? Por isso que ele usou o gato, né? Um gato não é um objeto quântico exatamente, não é isso? Então, por exemplo, mas de alguma maneira, se nós estamos aqui, nós devemos ser de alguma forma quânticos, não? Porque se os nossos átomos são quânticos, se tudo é quântico, etc, etc. Então, quando é que, vamos dizer assim, a natureza vai dizer que você deixou de ser quântico e passou a ser clássico? E por que razão ela deixaria isso? Isso é um dos temas de muita pesquisa que chama-se decoerência. Quer dizer, quais são as situações onde a superposição desaparece? Como é que eu posso dizer isso? Vou dar um exemplo para vocês para mostrar como é que a questão da superposição pode desaparecer. Infelizmente, esse slide não veio. Mas suponho que aqui a gente tivesse uma caixa fechada e tivesse uma onda aqui. Aí eu podia criar uma onda nessa direção e uma onda nessa outra direção. A onda que a gente teria o quê? Seria uma superposição dessas duas ondas. Seria uma onda mais esquisita do que uma que só anda para cá, outra para lá, mas seria uma onda estacionária aqui dentro. Vamos dizer assim, então essa onda ela é bem ajeitada, bem arrumada e etc. E aí, segundo a mecânica quântica, esses picos da onda estariam ligados à probabilidade maior de eu encontrar, se tivesse uma partícula, algum de vocês aqui surfando nessa onda, onde é que eu teria mais probabilidade de encontrar um surfista? Na crista da onda. Mentira, mas pode ser assim. Então, essa seria a descrição quântica. Agora, assim, se você botar esse objeto, por exemplo, em contato com um meio de fora, vamos dizer que tem alguma coisa que chacoalhe essa caixa. Você vê que, se você chacoalhar essa caixa, as características ondulatórias vão se perder, não vão? Porque as fases vão se destruir. E aí, por exemplo, os picos não vão estar mais ordenados, não vão seguir mais aquele perfil que uma onda tem. E você vai ter um monte de picos assim. Então, você vê que a probabilidade de você encontrar pode continuar sendo maior num pico, mas só que esse pico não vai ter mais o quê? Não vai estar mais sujeito ao quê? À superposição. Ele não vai ser originado nas duas ondas que se superpõem. Então, isso que eu estou falando de chacoalhar a caixa vamos dizer assim, é colocar, por exemplo, os sistemas em contato com muitos outros sistemas, né? Ou, por exemplo, com temperatura, quando você aquece um corpo, ele, vamos dizer assim, ele se agita. Então, quando você começa a ir para o mundo clássico, né, na verdade, por exemplo, a superposição se perde. Isso é o fenômeno da decoerência. Então, quando a gente vai para o mundo clássico, tudo o que vamos dizer assim, é mais complicado. Como eu falei, cada um de vocês podia calcular o comprimento de onda de cada um de vocês. Mas o comprimento de onda de vocês seriam tão pequenos que, por exemplo, não teria nada para difratá-los, ou seja, os efeitos ondulatórios não apareceriam. Então, dependendo da circunstância, os efeitos ondulatórios desaparecem. Então, é como você tem a luz, que em certas horas você pode tratar como uma trajetória, como um raio, né? Outras horas você não pode tratar como um raio. Então, estou dizendo que no mundo nosso cotidiano, vamos dizer assim, a gente não precisa tratar nós mesmos ou os outros como ondas, inclusive porque o princípio da superposição não funciona mais. Tá? Então, o Schrödinger está dizendo assim, olha, tem alguma coisa, ele não gostava muito dessas coisas, porque ele dizia o seguinte, ele mais ou menos dizia, muito antes de todos esses estudos de coerência, ele falava assim, olha, e se isso não acontece no mundo macroscópico, tá certo?
tem alguma coisa errada com isso. Nessa teoria está faltando alguma coisa. Mesma conversa aqui, por exemplo, você vê que às vezes os físicos usam uma linguagem, né? E essa linguagem é uma linguagem muito delicada. Quer dizer, quando eu estou falando de um gato vivo e morto, na física, eu estou falando da soma de dois vetores, não é isso? Agora, se você escreve num livro de divulgação sobre o gato morto, as pessoas vão entender que os físicos são loucos, que a mecânica quântica é doida, ou então vão começar a fazer interpretações místicas sobre a mecânica quântica. Tá certo? E isso, de certa maneira, está ligado a essa linguagem. Agora, como o Maxwell fala, é importante ver que, por exemplo, essas analogias se tornam científicas quando a gente consegue, de certa maneira, o quê? Escrevê-las matematicamente. E aí aí essas coisas a gente compreende por quê. Acho que todo mundo aqui pode compreender que um vetor sempre é a soma de dois vetores, não pode? E se as ondas também obedecem a essas mesmas regras, mesmas relações matemáticas, que uma onda é a soma de duas ondas. E que se esses objetos estão sujeitos a uma dinâmica que é dada pela equação de Schrödinger, que é uma dinâmica ondulatória, então eles estão sujeitos a esse tipo de comportamento. Antes de entrar nesse outro assunto, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida, alguma pergunta, porque eu sei que essas coisas geram muitas perguntas e nem sempre ficam muito claras. Um outro aspecto que vocês já devem ter visto, já ouviram falar na tal da não localidade? Já viram falar em entanglement, ou então emaranhamento? São coisas que estão por aí, inclusive na rede, em todos os lugares. Quando ele fala em emaranhamento, a gente não fala, não é mais um objeto único, são dois, por exemplo, você pega sempre duas partículas pares. Normalmente, se você tem dois objetos, eles são independentes um do outro, não é isso? Mas na mecânica quântica vai acontecer um fato curioso. Esses objetos eles podem estar num estado que é o chamado estado emaranhado. O que é esse estado emaranhado? Por exemplo, aqui eu tenho pares independentes. Então, aqui eu poderia descrever esse estado como sendo um vetor na direção de cima e outro vetor na direção de baixo. Esse aqui está associado a esse e esse está associado a este. Esse outro estado aqui seria um outro estado, onde o amarelo está nesse estado e o azulzinho está nesse estado. Duas coisas a gente precisa ver na mecânica quântica. Qual a diferença entre dois fótons? Alguém sabe me dizer? Acho que não dá. Essas são partículas que eles chamam de partículas idênticas. Entre dois elétrons, a gente também não sabe. Então, isso significa que, por exemplo, esses dois estados, se eles aqui eu diferenciei, mas se eu não os diferencio, tá certo? Esses dois estados são completamente equivalentes, não é isso? Então, essa onda descreve esse estado, porque esse estado é igual a esse. Esse aqui também descreve esse estado. E aí a mecânica quântica diz assim, olha, se tenho essas duas funções aqui de onda, esses dois estados aqui, o estado que descreve realmente esse sistema é o quê? Uma superposição desses dois, é uma combinação. A onda que descreve esse estado é a superposição das duas ondas. Então, isso é que a mecânica quântica é um princípio dela. Quer dizer, se esses dois estados são equivalentes, por que você vai escolher um? Se você escolher um, você está privilegiando um deles. Então, é a superposição dos dois. E se ele é a superposição dos dois, aí eles vão formar um estado, que é esse estado aqui, que é a soma desses dois aqui. Esse estado é o que a gente chama de estado emaranhado, que é a superposição desses dois estados.
E esse estado emaranhado, quer dizer, se forma um par emaranhado, forma um estado que esse estado, ele praticamente, é uma onda que não se separa. E uma onda é uma coisa que está espalhada pelo espaço, está certo? Então, você vai ter essas duas partículas dentro de uma onda que se espalha pelo espaço, está certo? E, por enquanto, tudo bem, né? Sem problemas nenhum. Mas a gente pode fazer um experimento. Eu posso construir esses pares emaranhados, isso aqui é um experimento que foi feito mesmo, passo por um determinado luz ultravioleta por um determinado tipo de cristal, e essa luz ultravioleta, ela cria esses pares emaranhados, joga essa luz nesse estado. Está vendo que é aquele estado HV mais VH, que é aquela soma que eu mostrei ali. Então, eu tenho um aparelho que pode jogar um fóton, e esse fóton pode formar um par emaranhado. Mas, mais do que isso, eu formo um par emaranhado, e aí eu consigo, através isso deve ser muito fácil de fazer, claro, né? Separo um dos pares, um dos elementos desse par, eu jogo numa fibra óptica, e o outro na outra fibra óptica. Aí o que você poderia esperar? Dizer assim, bom, aí eles se tornam independentes um do outro, né? Eu separo eles assim, eles vão ficar independentes um do outro. Então vão perder, não vão estar mais naquele estado que a gente chama de estado emaranhado. Aí eu boto esse aqui para andar e esse aqui para andar. E quando eu falo para andar, é para andar bastante. Nesse experimento aqui, eles começaram aqui, né? Jogaram esse fóton com fibras ópticas, eles levaram um fóton, que eles dão um nome, sempre dão um nome para um fóton emaranhado, um é Alice e outro é o Bob, não sei porquê, mas esse é o nome que sempre dão. Então, mandaram aqui para essa cidade chamada Bellevue, isso aqui é o Lago de Geneva, essa experiência foi feita lá, e aqui ele sai o outro fóton daquele par, que estava emaranhado, né? Vai por esse outro, vai. Essa distância entre eles é mais ou menos 20 quilômetros. E aí você pode fazer medidas entre eles. E o que é que você descobre? Descobre que eles mesmos a essa distância continuam emaranhados. Eles continuam tendo correlações. O que são correlações? Por exemplo, a gente vê que aqui tem um estado que está na direção horizontal e vertical. Então, por exemplo, se eu deteto um fóton aqui na direção horizontal, o outro cara aqui, o Bob, vai detetar o fóton na direção vertical. E isso, vamos dizer assim, claro que essas detecções também são probabilísticas, mas isso vai ter essa correlação, uma correlação muito forte. Se eu meço um numa distância, outro noutra. Isso é uma loucura, né? Porque isso está dizendo que eles continuam emaranhados mesmo a distâncias de 20 quilômetros um do outro. Isso é o que as pessoas vão chamar de não localidade na mecânica quântica. Deixa eu passar aqui. Então, olha ali, eu pego meus fótons emaranhados, separo eles, e aqui eu tenho meus medidores, um Polaroid nessa direção, outro nessa direção. E aí eu faço, como é que eu tenho que fazer essa experiência? Eu vou fazer, na verdade, uma experiência estatisticamente, porque a gente tem a probabilidade disso acontecer ou não, né? De ele passar, de ser medido ou não. Então, por exemplo, se eu começo a medir todos os fótons nessa direção, e o meu colega mede na outra direção. Você vê que, por exemplo, se houver correlações, quer dizer, se ele diz assim, olha, eu estou pegando 200 fótons na direção vertical, o outro deve pegar 200 fótons na direção horizontal. Claro que isso tem uma estatística, tem uma série de coisas, mas você é altamente correlacionado. Os teus resultados de um lado e de outro são extremamente correlacionados, e correlacionados segundo o princípio da superposição. Essa mesma experiência, por exemplo, se eu fizesse com fótons que não estão em estados emaranhados, que eles são independentes, o que aconteceria? Estatisticamente, vamos dizer assim, você vai medindo. Então, você mede um aqui, o outro que vai estar para o outro lado não necessariamente está no estado... Se aquele estava na vertical, o outro necessariamente não está na horizontal.
ele pode estar na vertical. Então, vocês entendem que quando esse esse estado aqui seria um estado de mistura, né, com fótons independentes, isso aqui a gente teria, por exemplo, não uma correlação forte, mas uma correlação mais fraca. Dá para entender isso? Então, você pode fazer um experimento e você diz o seguinte: olha, a mecânica quântica diz que eu teria uma alta correlação. A mecânica clássica, se a mecânica quântica estiver errada, eu vou encontrar o que? Baixas correlações. Então, esse experimento pode me dizer, por exemplo, se tudo isso que eu falei para vocês era uma loucura, e a mecânica quântica é uma loucura, ou se ela é correta. Deixa eu dizer para vocês o seguinte: isso aqui é uma forma, que eu não vou explicar isso segundo, mas isso é uma maneira de provar o teorema de Bell, que é um teorema famoso. Tá? Isso é uma maneira de você demonstrar o teorema de Bell. Ele vai dizer que o número de correlações quânticas é muito superior ao número de correlações clássicas, e assim por diante. Então, vamos dizer assim, o que eu estou falando para vocês é que agora eu não estou brincando mais, não, cara. Eu fui lá e fiz esse experimento. Eles fizeram esse experimento a 20 quilômetros de distância, e isso é o mais surpreendente também. São duas coisas que são surpreendentes. Primeiro, isso demonstra esse emaranhamento, e que esse emaranhamento, vamos dizer assim, se estende por quilômetros. Ou seja, essa função de onda, ela está estendida por quilômetros. Os fótons separados por 20 quilômetros continuam dentro do quê? Do mesmo estado que é aquela função de onda, que é uma função de onda superposta. Então, isso que eu estou falando aqui, vamos dizer assim, é grave. Eu estou dizendo que eu tenho uma teoria quântica, essa minha teoria quântica, ela chega nessa conclusão que eu falei, e depois eu vou fazer um experimento, e a 20 quilômetros de distância isso acontece. Isso é que levou, por exemplo, muita discussão, porque isso está ligado com um paradoxo famoso, que é o EPR, que é um paradoxo que o Einstein propõe, que ele diz o seguinte: olha, não dá para ter esse tipo de correlação a essa distância, é impossível ter, senão teria que ter violaria a relatividade, violaria tudo. Isso não viola a relatividade, não, mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas depois a gente pode até conversar, se vocês quiserem. Mas eu não vou entrar nessa discussão, que é mais delicada. Mas, vamos dizer assim, isso mostra também, porque o que o Einstein falava é o seguinte: olha, quando um fóton sai para o lado de cá, ele deve estar num estado de polarização. Então, ele carrega isso com ele. E o outro carrega com ele. Porque ele, de certa maneira, defende que o que é uma coisa, a realidade diria que um fóton tem uma polarização, ele não está no estado, ele tem uma polarização. O que a mecânica quântica diz é o seguinte: olha, ele está nesse estado de mistura. Quando eu medir é que eu vou saber se ele está no estado ou não. Por exemplo, é diferente, por exemplo, se eu tivesse assim, botasse luvas, né? E aí, vamos dizer assim, a gente tivesse uma caixa cheia de luvas. As luvas têm mão direita e mão esquerda, tá certo? Então, se você tem o mesmo número de pares, e aí você, assim, manda uma série de pessoas para Tóquio, tá certo? E outras para Paris. Aí, se você abre a mala e você pegar uma luva, se só tivesse uma luva, você saberia exatamente qual luva que o outro estaria, não é isso? Se fosse uma luva só. O cara vai para Tóquio, pega uma mão, o outro pega a mão direita, o outro pega a mão esquerda. Se você chegar em Tóquio e tiver a mão direita, você vai saber imediatamente que o outro está em Paris, tem a mão esquerda. Essa informação viajou à velocidade da luz? Não exatamente, né? Então, você vê que essas coisas não são necessariamente, tem essa coisa. E, no caso aqui, não tem essa causalidade que violaria a velocidade da luz. Então, vamos dizer assim, isso é só passar por essa questão. Mas a questão central do Einstein é que, por exemplo, cada luva, se essas luvas fossem quânticas, né, e um cara fosse para Tóquio, outro fosse para Tóquio, aí você podia fazer uma medida, tinha uma probabilidade de ele estar com a mão direita e com a mão esquerda, ou com a mão esquerda. E o que o Estado Emariado está dizendo assim é que se
a sua probabilidade, quando você chegar lá, você pegar um na mão esquerda, o outro obrigatoriamente está na mão direita. Então tem um caráter probabilístico e tem essa correlação entre esses dois lugares. Isso é estranho, sim, é muito estranho. Tem mais, já fizeram experimentos com distâncias maiores do que essa. Tá? Tem um agora que os chineses falaram, que esse aí eu ainda preciso ler, porque mesmo gostando muito da mecânica quântica, acreditando muito na mecânica quântica, eles disseram que fizeram um par emaranhado de um satélite e lançam para 2 cidades a 1.200 quilômetros de distância, e o emaranhamento continua. Veja que isso é uma coisa delicada, porque assim, esses experimentos, a gente dá sempre esse resultado. Então, parece que sempre que eles fazem isso, dá isso. Não é bem assim. Como tem os aquecimentos, a decoerência, essas coisas podem se perder no caminho também. Então, tem uma série de coisas delicadas, e toda vez que alguém fala num experimento desse, às vezes já aparece na imprensa como sendo, mas às vezes o pessoal vai testar ainda, vai chegar ainda. É verdade mesmo, né? Físico é chato, né? Certo? Você diz, está errado, isso não está errado, então tem que ser checado novamente, etc. Mas eles têm feito esses estudos, e por que eles têm essa importância também? Porque isso seria uma forma de você, por exemplo, guardar informações de distâncias muito longas. Então, isso é o que chama informação quântica, e as pessoas estão interessadas nisso também, né? De como você pode lançar informações e ter as mesmas informações de uma maneira muito rápida, em vários lugares, de maneira segura ainda. Isso é o que faz parte de todo o campo da informação quântica atualmente, né? Computação quântica e informação quântica também trabalham em função disso. Então, esse comportamento alucinado, né, que esses fótons têm, tá certo? Geram, né, muita coisa, e por isso que acho que essa frase do Bohr, que não é dessa época, porque ele ainda, vamos dizer assim, não presenciou essas coisas tão loucas como estão acontecendo agora, né? Mas ele já presenciava, já via. Então ele disse: aqueles que não ficaram chocados quando se depararam com a mecânica quântica pela primeira vez, não podem de nenhuma forma tê-la entendido. Ele diz: conceitos quânticos, ele diz, quando se chega aos átomos, a linguagem pode ser usada apenas como na poesia. O poeta também nem sempre está interessado em descrever os fatos, mas sim em criar imagens, né? E, na verdade, muitas coisas do que se fala sobre a mecânica quântica se criam imagens, como o gato, como uma série de coisas, a gente tem essas imagens que são criadas, né? Mas vocês entendem que, vamos dizer assim, o que nós falamos aqui não é nada trivial nem óbvio, né? Embora todos aqui saibam somar 2 vetores, né? Tá certo? A gente sabe somar vetor, sabe projetar vetor, tá certo? Então, vamos dizer assim, a gente tem certeza do que a gente está fazendo quando a gente faz isso, né? Então, assim, a gente tem uma representação matemática dessas coisas e tem até um objeto que descreve os fenômenos físicos associados a esses objetos. Então, é isso que, por exemplo, dá assim, uma segurança com relação ao que a gente conhece de mecânica quântica. Quer dizer, a gente não está, vamos dizer assim, isso pode dar esse resultado tão esquisito, a gente fica meio atordoado, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma representação matemática teórica muito clara sobre isso. Mas eu gosto de chamar a atenção, a representação matemática não é aquelas fórmulas. Quer dizer, eu podia chegar aqui e falar assim: seja o espaço de Hilbert, certo? Seja o vetor do espaço de Hilbert. Não. O que importa é você entender o que significa essa relação entre estados, essa relação entre vetores, representando essa relação entre estados, entre a sua física e outra. Então, você também não precisa, muitas vezes, você utilizar uma matemática muito sofisticada para falar sobre os assuntos da mecânica quântica. Eu começo meus cursos tratando matriz 2x2, vetorzinhos. Mas por quê? Porque a essência está nisso, a essência está na superposição. O Feynman diz que o maior mistério da mecânica quântica é essa superposição. E ela é surpreendente mesmo, né? A gente já viu, joga um fulereno, que é um átomo, um molecão bem grande, 60 carbonos assim, e o diabo não funciona como jogar uma bola.
né? Se comporta de maneira diferente. Então, assim, os objetos quânticos têm essas características distintas. Essa aqui é uma poesia, essa Galateia é a mulher do Dalí. Esse é um quadro que ele faz, e o Dalí é um cara que, muitas vezes, ele fala sobre a mecânica quântica. A mecânica quântica é tão fascinante que ela, vamos dizer assim, ela foi apropriada de várias maneiras, e os artistas, em particular, também se apropriaram dela de várias maneiras, né? Então, esse é o quadro da Galateia, né? E aqui tem essa poesia, que é armadilhada num quadro surreal, né? Ela roubou minha realidade, roubou minha alma e deixou o inconsciente brotar. É o irracional, isso é um golpe final. O que é de fato real? O que é de fato real? O que é um sonho? O que é essa coisa dual? Onde é que está o meu chão? Talvez perdido em algum não local totalmente ilimitado, né? Como é que eu posso amá-la, né, se ela é apenas uma ilusão, grávida da incerteza, apenas uma probabilidade? E nem você, que é o Einstein, né, que é tão louco a respeito dos dados, né, pode me trazer abrigo contra esse tempo relativo. Então, isso, vamos dizer assim, é um poema que outros artistas pegaram outros poemas. Todo mundo deve conhecer esse poema e é bonito também ver que, de certa maneira, os artistas pegam de uma maneira muito peculiar, né? Então, diz assim: quantum do latim é plural de quantum. Quando quase não há quantidade que se medir, quantidade que se expressar, um fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. É um quantum granulado no mel, quantum ondulado no sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, sei que a arte é a irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento se desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do de trás, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Então, os artistas, de certa maneira, pegam, às vezes, muitas coisas da própria mecânica quântica. Esse aqui já é o gato de Schrödinger e o da Alice, né? Ela diz: olha, meu sorriso dual, porque não sei se vocês conhecem o gato da Alice, que ele some por detrás do sorriso e reaparece, né? Então, meu sorriso dual, quando lá está, lá não mais estava. Como Mona Lisa, eu era uma obra de arte, mas estranhos homens, cabelos hirsutos, certezas indizíveis, bigodes insensíveis, e talvez por isso, né, me condenaram e congelaram a mim e a meu sorriso quiseram. Agora, preso numa caixa, pouco sorrio, quão pouco. Apenas um pequeno quanto entre a vida e a morte me encontro. Esse é o gato de Schrödinger. E aí vamos entrar num outro tipo de apropriação, que não são os artistas, né? Eu não trouxe aqui, infelizmente, mas, por exemplo, os quadros, os surrealistas, os pintores, eles se apropriaram da mecânica quântica de diversas maneiras muito interessantes, muito bonitas. Tem quadros, linhas inteiras, né, de pensamento a respeito da mecânica quântica. E os surrealistas também. Ele é como se eles dissessem que a realidade aparente não é a realidade de fato. O surrealismo não fala sobre coisas que não existem. Ele quer dizer que a realidade é uma coisa muito mais complexa do que é. E a gente vê que a mecânica quântica tem esse lado muito mais complexo, né? Mas agora eu vou falar isso, como eu falei na aula passada, por exemplo, disse assim, isso vai ser, disse assim, eu acabo de me aposentar, então eu tenho que procurar uma próxima profissão. Then I learned how to speak English like an Indian. Vou botar um turbante e vou abrir uma banquinha e vou ganhar muito dinheiro. Olha, é um negócio impressionante a quantidade de gurus quânticos que existe por aí. Terapeutas quânticos, gurus quânticos e tudo mais. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, importante do ponto de vista de ensino, porque às vezes você tem perguntas a fazer, né? E é extremamente delicado. Já tive a oportunidade de discutir com pessoas que são místicas, quânticas e tudo mais e tal. A gente fez algumas palestras e vamos conversar com eles. Tem dois tipos. Tem alguns que são puros charlatões mesmo, e tem outros que são místicos pela própria religiosidade deles, etc. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, você está mexendo com o íntimo de uma pessoa. É a mesma coisa que discutir questões religiosas, né?
Assim, você pode não ser religioso, você pode ser, mas, por exemplo, você tem que tomar cuidado com quem você fala para você, assim, porque essas coisas às vezes têm uma natureza muito mais íntima do que a gente imagina, né? Então é extremamente delicado. Mas a gente pode, muitas vezes, colocar, você olha, tudo bem, você quer pensar isso, mas isso não é mecânica quântica. Então, numa dessas palestras, uma pessoa falou assim para mim, disse assim, mas a ciência não explica tudo. Eu disse, exatamente. A ciência não explica tudo e a mecânica quântica não quer explicar tudo. A gente conhece o átomo de hidrogênio, a gente conhece essas coisas pequenininhas. Eu não posso dizer nada a respeito da alma, ou nada a respeito de pensamento, nada a respeito de um monte de coisas. Porque a ciência é ciência enquanto ela sabe delimitar muito bem o seu objeto. E eu aí falei para eles assim, e você, se você quer trabalhar essas questões místicas, você não precisa da mecânica quântica. Trabalhe elas dentro de outro. Porque é interessante como parece que querem legitimar esse pensamento cientificamente, entendeu? Então, vamos dizer assim, você não precisa disso. Eu falei para ele, você não precisa disso, você tem outros instrumentos para você pensar suas coisas. Então, o duro é isso, né? Agora, existe a empulhação, existe, por exemplo, feita inclusive até por pessoas que são físicos, né? E aí eu tenho dúvidas sinceras se eles estão sendo honestos, tá? Ou também, quer dizer, os físicos são muitos, as pessoas que têm muitos físicos podem ser doidos, podem ser isso. Eu, por exemplo, eu sou normal, né? Então, todos eles têm vários tipos. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um guru quântico, e você vê ali, Vedic Quantum Mechanics. Então, a mecânica quântica védica, né? Seja lá o que for isso, eu não sei exatamente, eu não sou letrado em coisas orientais. Mas ele diz assim, deixe-me dar um exemplo. Você pega uma partícula quântica como o elétron, quase de forma oposta à sua natureza de partícula, foi provado que o elétron se move através de duas aberturas ao mesmo tempo. É como se ele se movesse através de duas entradas adjacentes separadas por uma pequena parede, cuja, vamos dizer assim, espessura é quase do tamanho do seu corpo, e tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho que eu perdi uma frase dele. A frase continua e ele vai dizendo assim, que, vamos dizer assim, está vendo? Isso prova que você pode fazer isso. Tá? Quer dizer, rapidamente, né? Ele parte do elétron, do elétron, e daqui a pouco é você, tá certo? Que vai ter a capacidade, essa onipresença, né? Você pode estar onipresente, você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer naquele experimento é que não é isso que a gente viu naquele experimento. Se os efeitos vêm das duas fendas, mas em momento algum a gente viu um fulereno passar pelas duas fendas. E ninguém pode dizer isso. Mas como eu falei para você, já encontrei em livros, até textos didáticos, etc., essa frase, né? Que a partícula passa em duas fendas, passa nos dois ao mesmo tempo. Agora, isso é, às vezes, muitas vezes apropriado, né, pelos gurus para as outras coisas. Ele diz assim, pegue uma partícula quântica e conduza um experimento sobre ela sem olhá-la, e você tem algum resultado. Agora, pegue essa partícula quântica e conduza um experimento e observe, e você tem um resultado diferente. Em outras palavras, a partícula sabe quando você a está observando, e isso foi provado em vários experimentos. Então, daí ele vai tirar uma série de deduções a respeito disso. Agora, veja que o que ele está colocando aqui, nós discutimos, né? Quando a gente, por exemplo, passa um fóton num polaroide, né? O fóton que sai, ela tem uma polarização diferente. Por quê? Porque quando você diz, ele fala, observa, você está, vamos dizer assim, na verdade, quando você mede, quando você bota
você está interagindo com o sistema e você muda ele de um estado para outro estado. Mas aqui tem uma palavra mágica que é muito utilizada nesses textos, que é quando você observa. Então, é como se você tivesse a sua mente olhando um experimento com elétrons, e quando você olhar para ele, você pode obter uma coisa. Se você não olhar para ele, pode obter outra coisa. Então, da interação, que é um objeto de medida, passou a ser uma observação e uma observação mental. E isso é muito usado nos livros de autoajuda quântica, porque ele diz assim, se você olhar e você fizer, você pode gerar uma realidade, você pode modificar essa realidade. Aí essa outra frase, agora você separa duas partículas quânticas que estiveram juntas como se fossem dois gêmeos. Esse é o tal do par emaranhado, tá? E leve uma bem longe da outra, como era aquela experiência. De tal forma que uma não possa enxergar ou falar com a outra. Agora faça o mesmo experimento em uma das partículas e você verá que a outra partícula que está longe reage ao experimento imediatamente. Isso é um fato provado. Então, você vê que o que ele está usando é o que nós discutimos sobre pares emaranhados. Mas o que, mais uma vez, ele vai utilizar nessa frase vai ser o fato de assim, está vendo? Você tem a capacidade, aí ele tem a frase, e você pensou que a telepatia não era uma ciência. Tá certo? Então, rapidamente, ele passa para o outro lado e diz, você achou que a telepatia era uma ciência. No mundo da mecânica quântica, sempre existe a telepatia e ela é chamada de não localidade, onde a não local significa que partículas estão distantes uma da outra e se comportam como se estivessem em constante contato entre si. Ele até bota with each other via some phone line. Ainda bota isso porque tem um detalhe de que você quer, às vezes, ter alguma comunicação, você tem que ser feita pelo telefone, não dá para fazer, nos laboratórios, etc. Então, você veja, esse cara, ele está utilizando, vamos dizer assim, muita coisa que nós falamos aqui. E muita coisa que a gente fala aqui, a gente só consegue compreender, eu acho que não daria para compreender se eu não colocasse um pouco os vetores aqui, né? Sabe como é que uma coisa pode se comportar? Sabe, você precisa daquilo, né? Agora, se você usar dentro de uma linguagem cotidiana, você vai terminar, né? Podendo levar a muitas interpretações. E essas interpretações nem sempre são positivas. Quando eu falo disso, é que, por exemplo, a mecânica quântica tem sido utilizada para tudo. Tem apropriações, a gente não consegue, tem duas coisas, a gente não pode, a gente tem que olhar essas apropriações e tentar entendê-las, né? Porque tem apropriações que são apropriações indébitas e outras que são apropriações, vamos dizer assim, impossíveis. Por que eu digo isso? Esses fenômenos tão estranhos também nos deram uma maneira de pensar diferente. Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, utilizam certas coisas da mecânica quântica para pensar outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu acho muito interessante, que foi no direito. É um jurista chamado Goffredo Teles, e aí ele fala uma espécie de direito quântico, né? Aí eu fui olhar, que diabo de direito quântico é esse? Né? Mas aí eu fui olhar que ele tinha um dado que, vamos dizer assim, poxa, não é que o direito é quântico, na verdade, tá? Mas esse é um termo forte demais. Mas ele disse o seguinte, olha, se você pegar o Código Penal Civil e o Código, agora esqueci o termo, um código funciona na área civil, outro na área criminal, coisa do tipo, né? Na mesma situação. Ele diz, se eu aplicar primeiro o Código Civil e depois o Código Criminal, eu obtenho um resultado. Se eu aplicar ao contrário, o resultado é diferente. Em outras palavras, esses códigos não comutam. Tá certo? Se eles não comutam, então
quântica. Tá certo? Então, essa apropriação não é uma apropriação, vamos dizer assim, ilógica, né? Totalmente ilógica, etc. As apropriações que os artistas fizeram também, vamos dizer assim, acho, vamos dizer assim, que tem uma determinada lógica também. Tem gente que tem utilizado, por exemplo, o pensamento quântico para empresas, aí começam a fazer uma série de coisas, né? Dizendo que aquilo é quântico, etc, etc. Muitas dessas coisas são exageros e são, assim, eu não gosto. Mas, por exemplo, se alguma pessoa começar a querer pensar que algumas coisas podem, talvez, se superpor e não se opor em determinadas áreas, às vezes isso pode ser um pensamento que pode ser frutífero para você analisar o sistema que você está analisando. Não que esse sistema seja quântico, mas que algumas coisas existem mesmo, elas podem, às vezes, se superpor. Então, pode gerar um pensamento não muito maniqueísta, etc, etc. Então, eu estou dizendo, essas apropriações também têm um outro lado, que é nós não temos controle sobre elas. Vamos dizer assim, é como a ciência, como qualquer conhecimento, é como uma obra de arte. Depois que você lança, escreve num livro, você não tem mais controle sobre ela. As pessoas vão ter as mais variadas interpretações. Então, você não tem controle. Assim, você não pode chegar para um cara que faz assim, não, você não pode se apropriar da mecânica quântica porque você não é um físico. Isso não vai funcionar. Não é assim que funciona. Mas a gente tem que aprender a lidar, porque isso também tem consequências graves. Então, por exemplo, tem um livro que uma vez estava numa livraria, eu tirei da livraria para ninguém comprar, chamava Medicina Quântica. E era de um charlatão, e perigoso, extremamente perigoso, porque ele terminava dizendo que curava uma série de coisas, que usava um bastão neutrínico, né? Aí ele falava que ele disse assim, não, isso é baseado na teoria de Yang-Mills. A teoria de Yang-Mills é uma teoria complicadíssima na teoria de campos, mas ele usava a teoria de Yang-Mills por quê? Porque tem o Yang e o Yin, tá certo? Então, é uma manipulação mesmo. E essa manipulação não é uma manipulação que não gere nada ou não gere consequências, né? É uma manipulação que, vamos dizer assim, gera um monte. Quer dizer, por exemplo, de repente me chega uma vizinha lá de casa e tal, aí com um cartãozinho, tá certo? Porque foi no médico e o médico disse que ela usava aquele cartão, porque aquele cartão quântico, etc, etc, que dava equilíbrio, não sei o quê, e que ela tinha que todo mês ir recarregar o cartão lá no consultório. Quer dizer, essas coisas, por exemplo, vamos dizer assim, necessitam exatamente que se esclareça, tá certo? Eu não estou nem falando dos místicos, porque os místicos ainda têm esse outro lado da religiosidade, do misticismo, etc., que é mais difícil ainda de você trabalhar com isso ainda, né? A minha única resposta que eu dou a eles é assim, a mecânica quântica não trata disso, tá certo? E, vamos dizer assim, vocês não precisam dela para isso, mas eu não vou mudar o misticismo nem a religiosidade das pessoas, é muito complicado, muito difícil fazer isso. Então, vamos dizer assim, ensinar a mecânica quântica, né, tem esses dois lados, e você entender, quer dizer, uma das mensagens que eu ia passar, quer dizer, aqui eu não sei quantos aqui são professores do segundo grau. Então, por exemplo, vocês vão falar com muitos, né, dos seus alunos, e alguns deles vão falar sobre isso. E aí, tá certo, você tem, vamos dizer assim, que dialogar com eles de alguma forma. Quantos são aqui alunos de licenciatura em física? Prestem atenção que muitas dessas discussões e desses conceitos não são discutidos no curso. Muitas vezes se fala da mecânica quântica, etc., mas esses conceitos não são discutidos no curso. Mas esses conceitos, eu acho que eles precisam ser discutidos exatamente porque, por exemplo, se você depois vai dar aula, no ensino fundamental, você vai encontrar, se você vai dar aula para não físicos, você pode encontrar, se debater com isso. E é necessário que se ganhe uma certa, vamos dizer assim, clareza sobre o que eles são.
Um outro aspecto é que, por exemplo, quando eu falo da necessidade das estruturas matemáticas, elas não necessariamente significam que você precisa fazer as grandes, mas ganhar estrutura. O que é estrutura aqui? A estrutura é basicamente o princípio da superposição, que duas coisas que se somam dão a mesma coisa. Essas são as mesmas propriedades de vetores, mas são as mesmas propriedades de ondas, são as mesmas propriedades de muitas outras coisas. De que as relações, quando eu quantizo, vou para uma outra coisa, então essas grandezas físicas que a gente tem mudam suas relações, então elas estão dizendo respeito a outros objetos. Então, vamos dizer assim, ter clareza sobre isso, ter clareza também sobre, por exemplo, o que você tem como teoria, né? Uma teoria, muitas vezes, a gente quer que a teoria diga respeito diretamente ao que é o objeto. Então, na mecânica quântica tem a função de onda, mas será que a gente está falando de uma onda? Como a gente fala de uma onda sonora, de uma onda no mar? Ou será que esse conceito abstrato é mais ou menos o mesmo papel que tem o conceito de ponto material? O ponto material não é uma coisa em si, mas é um conceito e é um objeto que me permite descrever muitas coisas. Permite descrever praticamente todo mundo clássico. Tá? Então, quando eu falo que a função de onda, uma das maneiras de interpretar isso minimalisticamente, a mecânica quântica, é dizer assim, olha, o que a função de onda me diz é o quê? É, vamos dizer assim, o tipo de comportamento que esse sistema tem. Ela não está me dizendo que isso aqui, vamos dizer assim, é uma onda como outra qualquer, mas que ela funciona com uma dinâmica ondulatória. Se me pergunta o que é um fulereno, ele é uma onda ou uma partícula? Eu digo assim, olha, meu filho, ele é um quantum. Por quê? Porque quem rege a vida dele é uma dinâmica ondulatória. Aí você disse, mas então ele é onda? Eu disse, não, estou dizendo, quem rege ele é uma dinâmica ondulatória. Porque quem rege a partícula é a dinâmica lá de Newton, é quem rege a partícula. Não é a partícula, né? Então, quando eu digo que é uma dinâmica ondulatória, eu não preciso dizer que aquilo é uma onda. Tá certo? Então, esse tipo de pensar, de tentar entender a relação entre uma teoria e a ontologia, esses conceitos da mecânica quântica, que eles não são tão complexos que você não possa, inclusive, quer dizer, se eu tivesse mais tempo, daria para dar, vamos dizer assim, um monte de coisas de mecânica quântica que seriam acessíveis a muita gente. Mas é que é preciso conhecer, e todos os professores, por exemplo, têm que buscar entender melhor essas coisas para poder discutir, vamos dizer assim, seja com físicos, seja com cidadãos ou alunos de ensino fundamental, médio, etc. Então é isso, gente. Deixa eu ver, a última frase aqui é só uma frase mais... O guru disse que Deus cria a realidade através do quê? De observações dia a dia, onde as funções de onda colapsam. Então, essa é a explicação de como é que o mundo foi criado, segundo o pensamento védico quântico, né? Então, veja que aqui é sempre a utilização dos conceitos todos da mecânica quântica, né? Eles dizem assim, observações não apenas perturbam o que é medido, mas produzem isto. Aí ele já começa a falar em outra coisa. Você está dizendo que você está criando a realidade. E quando fala que observa, ele está dizendo que você mentalmente está criando a realidade. Então, que a realidade é uma coisa criada na sua cabeça. E nós podemos compelir o elétron a ter uma posição definida. Você veja, isso é completamente falso. Vocês tinham controle de onde o fulereno chegava? Não tínhamos o controle de onde ele chegava. Então, você não pode compelir o fulereno a chegar naquela posição, mas, como ele bate em algum lugar, ele está dizendo que você pode compelir, ou seja, você pode construir a realidade como você bem entender. Então, esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento delicado, perigoso, está por aí, tá certo? Ele tem as falsidades, mas é preciso que vocês se instrumentalizem para poder debater essa coisa com muita gente.
Quando, por exemplo, sobre a mecânica quântica, eu vou contar um episódio para vocês que é muito curioso, porque tem uma funcionária lá da minha universidade, que eu sou da Universidade Federal de Florianópolis, né? E essa funcionária era conhecida, tinha os filhos dela estudaram junto com os meus e tal. Aí me encontro com ela. Ela disse que estava num grupo, e veja bem, dentro de uma instituição universitária, estava dentro de um grupo no hospital universitário, de terapia quântica, né? Ela falou, não falei nada. Mas aí ela disse assim, de repente, aí ela começou a falar e tal, disse assim, mas você não entende nada disso, né? Eu disse, tá bom, não, né? Não falei nada, né? E ela continua a frase, né? Diz assim, porque você não é espiritualizado. Então você vê que o conceito dela de quântica estava ligado ao que ela chamou de uma espiritualidade. Inclusive eu, como físico e trabalhando em mecânica quântica há 40 anos, eu não entendo nada, porque eu não sou espiritualizado. Então, tem esse lado, né? Quer dizer, mas, por exemplo, ela não falou nada disso de má fé, isso aqui é curioso e interessante. E o mais interessante ainda é você ver dentro de uma instituição universitária, tá certo? Essa terapia quântica feita dessa forma. Então, a gente tem que divulgar a ciência, conversar sobre a ciência e pensar sobre essas coisas e se instrumentalizar também para debater essas coisas. Queria agradecer a todo mundo, quero dizer que foi um prazer muito grande. Esse encontro aqui para mim foi muito gostoso, tá certo? Muita coisa boa, aprendi muita coisa, conheci muita gente muito boa e foi um prazer ter vocês aqui. Tá bom, obrigado.